E aí pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal do André Francisco. Recentemente entrou em vigor a CID-11, 11ª edição da Classificação Internacional de Doenças, que é um documento da Organização Mundial de Saúde que dá os nortes com relação a diagnósticos e que auxiliam a gente em dar os nortes para que a pessoa possa ter a terapêutica mais adequada, possa ter um entendimento do seu problema de saúde de uma forma mais adequada, de uma forma mais global e que possa haver uma facilidade de comunicação entre os vários profissionais que atendem a pessoa, particularmente com relação à saúde mental. Então, houve algumas mudanças, houve algumas diferenças em formas de se classificar, em forma de se fornecer esse norte diagnóstico. Não muda muita coisa, não muda a abordagem terapêutica, mas muda a forma de entender e descrever alguns problemas de saúde. Particularmente, o transtorno do espectro autista é uma categoria, uma classificação diagnóstica onde houve algumas diferenças na forma como se diz, na forma como se orienta, tá? Por exemplo, o transtorno do espectro autista ele está classificado dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Transtornos do neurodesenvolvimento são os transtornos que ocorrem que surgem durante o desenvolvimento, envolvem dificuldades significativas em aquisição, em execução de algumas tarefas específicas, tanto a nível cognitivo quanto motor, funções sociais, e elas são ligadas ao neurodesenvolvimento e a etiologia é complexa e apenas distúrbios cujas características principais são essas alterações no neurodesenvolvimento estão incluídos nesse agrupamento. Seria o agrupamento dos transtornos do neurodesenvolvimento. Com relação especificamente ao transtorno do espectro autista, a gente teve algumas mudanças conceituais. O que aconteceu? A Classificação Internacional de Doenças, a CID, o nome, ela ficou muito parecida com relação ao transtorno do espectro autista. Ela teve um diálogo maior com o DSM-5, que é uma classificação da Academia de Psiquiatria Americana, que está em vigência desde 2013. Então, houve um pareamento, tá, na forma como se classifica, ou como se diagnostica, ou como se comunica, ou como se tem um norte com relação ao transtorno do espectro do autismo ou transtorno do espectro autista. Então, alguns diagnósticos da forma como eram falados anteriormente, eles mudaram. Por exemplo, o espectro do autismo, os transtornos do espectro autistas, que estavam incluídos anteriormente nos transtornos globais do desenvolvimento, incluíam síndrome de Asperger, autismo atípico, autismo infantil, outros transtornos do neurodesenvolvimento, a própria síndrome de Rett, que de acordo com o DSM-5 não se inclui mais dentro dos transtornos do espectro autista. Então, esses nomes a gente não utiliza mais dentro dessa lógica da CID-11, dentro dessa lógica do DSM-5. Então, procurou-se nesses documentos incluir todas essas crianças, adultos, as pessoas com esse diagnóstico dentro do que se chama de transtorno do espectro do autismo. Inclusive, pela CID-10, o diagnóstico clássico, o CID clássico do F84 e as suas variações, por exemplo, o F84.0, que era autismo infantil, o F84.5, que era síndrome de Asperger, tudo passa a ser denominado dentro do transtorno do espectro autista, ou transtorno do espectro do autismo. E a codificação diagnóstica agora é 6A02. Tá? Então, tem as variações que se acontecem agora, as variações que se utilizam na classificação diagnóstica do transtorno do espectro autista, inclui se há alguma desordem, algum transtorno do desenvolvimento intelectual, e se há algum comprometimento na linguagem funcional. Então, esses códigos, vou dar um exemplo para vocês aqui, 6A02.1, de acordo com a CID-11, seria transtorno do espectro do autismo com transtorno ou distúrbio do desenvolvimento intelectual e com leve ou nenhum comprometimento de linguagem funcional. Então, só para vocês entenderem que a partir de agora, quando se fala de autismo, quando se fala a nível de classificação diagnóstica e comunicação entre profissionais, dentro da lógica da CID-11, tá? Procurou-se colocar a faixa, o espectro do autismo dentro dessa lógica. Então, o próprio codificação já vai dizer para o profissional que recebe se essa criança tem
algum nível de comprometimento funcional, algum nível de comprometimento cognitivo, sim ou não, né? Que nem toda criança com o espectro do autismo vai ter alterações, comprometimento, deficiência intelectual, mas uma parte tem, e alguma alteração na linguagem, tá? Na linguagem funcional, percebam, na linguagem funcional, o uso funcional da linguagem, ou falada ou linguagem de sinais, para fins instrumentais, expressar necessidades ou desejos pessoais, tá? Então é importante isso, esse sinalizador simbólico da mudança da forma como se aborda ou como se descreve o transtorno do espectro autista. Muda alguma coisa na forma de trabalhar com essas crianças? Não. Tá? Tipo assim, é interessante que talvez dê um norte maior, talvez, tipo assim, você possa haver um entendimento maior, às vezes, porque dentro do próprio conceito diagnóstico vai ter as capacidades incluídas. Lembre-se sempre, diagnóstico não é sentença. Diagnóstico é um norte para que essa pessoa, essa criança tenha acesso às melhores condições de abordagem, de acolhimento, de projetos terapêuticos individualizados e de possibilidade que essa criança fique bem e tenha o seu pleno, o seu melhor desenvolvimento. O diagnóstico não é sentença, diagnóstico é norte. Lembre-se sempre disso, e quando a gente fala de mudança de categorização, a gente está falando apenas da forma como se descreve, tá? Pense nisso, um grande abraço, sucesso sempre, e sempre se lembre de conversar com os profissionais que atendem o seu filho, que atendem o seu familiar e que te atendem. Tire todas as suas dúvidas, converse com ele, se mostre interessado, porque o profissional tem que estar aberto, tem que estar interessado e tem que acolher a demanda para que possa construir junto isso que a gente chama de projeto terapêutico individualizado. Pense nisso, um grande abraço, sucesso sempre, até a próxima.